Vamos abrir nossas Bíblias aí. O nosso tema é um tema bem conhecido, que nós falamos do sistema de missões mundiais. Tem um hino que ficou famoso aí até que ele venha, né? É o hino oficial daquele ano. E eu então trouxe para a gente meditar sobre isso, né? Pode abrir sua Bíblia, deixar aberta aí, Mateus 28, eu vou estar estudando esse texto, né? Mas enquanto isso, eu tenho uma pergunta a fazer. Quem foi que inventou esse negócio de igreja? Quem foi? Quem? Jesus que inventou. E a Bíblia diz que ele não só inventou, mas ele planejou, ele fundou, ele organizou, ele edificou a sua igreja. Mas ele também definiu a missão da igreja. E a missão da igreja está onde? Onde está? Está em Mateus, é uma das passagens, são várias, né? Todos os apóstolos falaram sobre isso, mas Mateus entrando num texto assim, muito conhecido, Mateus 28, nós vamos ler essa passagem, né? E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Amém? Nosso Deus, como é gostoso ler a tua palavra, como ela toca o nosso coração. Então quero pedir agora, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, toca-nos poderosamente com a tua palavra, edifica-nos, alimenta-nos, orienta-nos, ensina-nos, que a tua palavra venha nos corrigir, venha nos abençoar, venha nos direcionar para o nosso dia a dia, Pai. Que possamos sair daqui abençoados por esta palavra, possamos sair daqui despertados por esta palavra, que sejamos obedientes à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Interessante, irmãos, esse texto conhecido como a grande comissão. Né? Esse texto, meus irmãos, é a nossa missão. Ele tinha tanta convicção de que a igreja ia cumprir a missão, que ele não deixou o plano B. Ele definiu os tempos, a sua vinda, sua segunda vinda, condicionando a pregação do Evangelho ao mundo todo. Tanto que lá em Mateus 24, né? Nós estamos vendo na tela ali também, Mateus 24, dizendo: este Evangelho do Reino, vamos ler juntos, vamos lá? Este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Todas as nações. Aí virá o fim. Aí Jesus voltará. Ele condicionou a vida dele à pregação do Evangelho no mundo inteiro. Essa é a missão. Nós temos que anunciar essas boas novas, que só Jesus Cristo salva. É através do Evangelho. Quem não tiver Jesus não vai subir com Jesus para o céu. Então, isso é muito urgente, isso é muito importante. A sua confiança na igreja, meus irmãos, é tão clara que ao revelar o Apocalipse, mostrando a sua volta, isso é interessante, olha. Jesus via ali uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, todas as línguas em pé, diante do trono, trajando compridas vestes brancas com palmas nas suas mãos. Então essa é a visão que Jesus deixou no Apocalipse, crendo que a sua igreja será fiel, obedecerá, para cumprir a missão que ele deixou. A grande questão, meus irmãos, é o seguinte: você crê na volta de Jesus? Amém. Crê que Jesus vai voltar para buscar os dele? Se você crê, a missão é sua. Mas se você não crê, então para você não tem missão, não tem compromisso, mas também não tem esperança. Essa esperança da volta de Cristo é só para aqueles que creem realmente em Cristo Jesus, que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal, que fez aliança com Cristo, que entregou a vida nas mãos dele. Então, para esse sim, tem sentido esta missão, este compromisso
este dever de anunciar até que ele venha, porque ele voltará, porque ele virá para nos buscar e nós subiremos com ele. Mas, meus irmãos, até que ele venha, a Bíblia vai nos dizer aí que nós temos que obedecer. E o texto é claro, aproximando-se, Jesus falou dizendo: toda. Olha só, o advérbio que aparece é advérbio, né? A gente fica tanto tempo falando da história que às vezes esquece algumas regras de português, mas é advérbio, é isso? Tem que saber português aí. O que é bom nisso? É um advérbio? Toda. É advérbio, sim, tem certeza. Toda a autoridade. Quando ele diz toda, ele está dizendo tanto no céu quanto na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, já que eu tenho toda a autoridade, eu estou mandando. O verbo id está no imperativo. É português novamente. Para entender minha Bíblia, tem que entender bem o português, está vendo? Então, ide, fazei discípulos de todas as nações. Por quê? Porque ele tem toda a autoridade. É uma ordem de Jesus. Ele dá essa ordem porque ele tem toda a autoridade. Ele é o maior, ele é o absoluto, ele é o soberano, ele é o Senhor do universo, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Emmanuel, ele é Deus conosco, ele é o vencedor de todas as batalhas, porque ele tem toda a autoridade. Não tem nada semelhante a Jesus. Ele está acima de tudo e de todos. Então ele manda e nós obedecemos, meus irmãos. O apóstolo Paulo testemunha desta autoridade quando ele escreve aos Filipenses, lá no capítulo 2. Olha que interessante essa passagem. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui está mostrando que Ele realmente é o Senhor, que tem toda a autoridade, não tem nada semelhante a Jesus, nada mesmo. Então, meus irmãos, as multidões também reconheciam a autoridade de Jesus. Ele falava, ele ensinava como quem tem autoridade. Mateus registra isso lá em Mateus capítulo 7, né? Aí nós vemos, olha, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque elas ensinavam como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei da sua época. Então, meus irmãos, uma ordem dada por uma autoridade máxima exige respeito e atenção total. Nós não podemos desobedecer. Nós temos que obedecer a ordem de Jesus. Ele nos deu essa ordem. Ide. Até onde? O mundo inteiro. Por isso nós temos campanhas de missões mundiais. E a irmã Sandra está de parabéns, fez um momento missionário muito bom, Sandra. Não demorou, foi preciso e falou tudo. Parabéns, que Deus abençoe por tudo, Sandra, irmã. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa visão do mundo, a visão de Jesus. Para que o Evangelho alcance o mundo todo. As pessoas precisam do Evangelho. E quando nós pensamos em autoridade, o que eu me lembrei foi daquele centurião. Ele manda um dos seus servos ir falar com Jesus, dizendo, olha, não, servo não. Ele pediu um dos anciãos de Israel, uma das autoridades. Aí eu encontro Jesus dizendo para ele, olha, um dos meus servos está muito mal, por favor, cure meu servo. E aí, Jesus, ouvindo isto, ele era um centurião romano, nem judeu não era, mas ele cria em Jesus e manda este comunicado, e Jesus então reúne seus discípulos e vai se deslocando para ir à casa dele. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava indo à sua casa, ele manda outro recado. Ele vai dizer para Jesus, o senhor não precisa vir na minha casa, pois também eu sou um homem, sujeito à autoridade. E eu tenho soldados que estão debaixo das minhas ordens. Eu digo para eles, vai, ele vai. Digo para outros, vem, ele vem. Ao meu servo eu digo, faz isso, ele faz. Então não precisa vir na minha casa. Basta o quê? Uma palavra. E meu servo ficará curado.
E aí, meus irmãos, Jesus volta-se para aquelas pessoas muito admirado com o testemunho desse centurião, e ele diz, né? Ele diz: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Ah, meus irmãos, quando nós temos fé, nós obedecemos, nós reconhecemos a autoridade de Jesus e nós levamos a sério o nosso compromisso. Por isso, meus irmãos, de acordo com a avaliação de Jesus, aquele homem se submeteu à sua autoridade, porque ele confiou, ele teve fé, né? E aí, aquele homem dizia: basta uma palavra sua. Nós vimos que realmente Jesus tem toda a autoridade. Ele manda. Estão os caras dizendo o quê? Manda quem pode? Como é que esse povo por aí obedece? Quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então nós temos que ter juízo e obedecer a Jesus. Nós temos que cumprir esta missão que ele deixou para a sua igreja. Então, meus irmãos, Jesus é realmente o chefe, é o cabeça da igreja, é o que manda na igreja, é o dono da igreja. Ele que dá essa ordem, ele que define a missão da igreja. Temos vários exemplos de pessoas que obedeceram. Quando Jesus curou aquele possesso de demônios lá em Gadareno, né? Libertou ele, aquele homem que era terrível, não tinha correntes que conseguiam segurá-lo, não tinha prisão que conseguia segurá-lo, ele vivia lá nos túmulos. Aquele homem era terrível, ele era uma ameaça para a sociedade. Mas quando ele teve o encontro dele com Jesus, ele foi liberto. E ele amou tanto a Jesus que ele queria que para onde Jesus fosse, ele ia atrás. O que Jesus mandou ele fazer? Que lembra? Isso, volta lá para sua família, vai contar para todo mundo o que eu fiz na sua vida. Foi o que Jesus fez, mandou ele voltar. E ele obedeceu, porque ele reconheceu a autoridade de Jesus. Vocês imaginam quantas pessoas se converteram por causa do testemunho dele? Quando eles viram aquele homem que era um terror, agora um homem curado, liberto, são, contando as bênçãos, contando o seu testemunho. Ah, meus irmãos, como sempre digo, nosso testemunho é a maior mensagem que nós podemos pregar. É o nosso testemunho, é a nossa vida. Muitas vezes é preciso também falar, mas em muitos momentos é o que nós vivemos, é o que nós fazemos, é o que nós demonstramos no nosso dia a dia com as nossas ações. Ah, meus irmãos, obedecer é o que Jesus espera de cada um de nós. Eu trouxe, pode soltar aquela foto, Rebeca, né? Os irmãos conhecem esse missionário? Eu acho que a Sandra conheceu, Sandra? Eu teve algumas vezes aqui em Curitiba, quase toda a minha casa, várias vezes. A gente viajou junto muitas vezes. Um amigão meu, hoje ele é missionário lá na Espanha. Mas um tempo atrás eu pude visitá-lo quando ele estava aí em Portugal. Fiquei hospedado na casa dele, né? É amigão da gente, a gente está sempre se comunicando. Então, Paulo Pagaciova, ele e a Tereza, os dois eram dentistas. Tinham o seu consultório em São José dos Campos. Bom consultório, bem montado, boa clientela, mas ele resolveu atender um apelo de missões mundiais e foi fazer uma viagem missionária no exterior. Quando ele volta, ele estava tão tocado, ele falou para a Tereza: ah, Tereza, o negócio é bom, e na próxima viagem você vai comigo. E os dois foram na próxima viagem. Quando volta, ele olha para a Tereza: ó, Tereza, você está falando comigo? Ela falou comigo também. Os dois entenderam que Deus estava mandando eles deixarem tudo aqui para ir para o missionário do campo. Vocês imaginam ele como dentista, ela também como dentista, como seriam úteis no campo missionário, como Deus ia usá-los. E aí, meus irmãos, ele vendeu o consultório dele para um amigo dele e preparou toda a mudança para juntar uma vez lá para a África. Ele me contou que eles encheram 6 malas com as coisas que eles estavam levando para a África, dentro da caminhonete, e ele pegou a chave do consultório e passou para aquele amigo, né, que ele vendeu. Ele pegou as chaves, que ele tinha o seu molho de chave, né, seu molho de chave, e ele foi se desfazendo de cada uma delas. A última foi da casa.
Quando ele trancou a casa, ele ia alugar, levou a casa imobiliária, ele deu aquela chave e balançou o chaveirinho assim e disse: Senhor, está aqui, ó, vazio. Não ficou nem impedimento. Ele segurou, porque o chaveirinho vazio, ele mostrou para Deus e agradeceu, e pegaram as malas e foram lá. Quando ele chega lá no aeroporto, que eles descem, que eles vão caminhando no aeroporto, na pista ali ainda, os dois filhos, então um casal de filhos, os dois entraram na frente dele, olharam para ele assim e falaram: pai, e agora? Eles ficaram assustados, num país diferente da África, sabendo que não tinha mais casa, não tinha mais carro, não tinha mais consultório, e os filhos, já grandinhos, ficaram apavorados, cercaram ele e a mãe, e os dois parece que tinham combinado, né? Pai, e agora? Mas ele deixou ele tão bom que logo apareceu uma chave, a chave da casa. Depois apareceu a chave de um carro. Depois apareceu a chave do local onde eles iam realizar a missão. E Deus foi enchendo seu chaveirinho de chaves que Deus ia colocando. E ele disse: como foi gostoso obedecer, saber que eu estava no centro da vontade de Deus. E o Paulo está há tantos anos, ele está para se aposentar, mais de 30 anos no campo missionário. E cada vez que eu encontro com ele está feliz. Eu já tive 3 vezes lá e pude encontrá-lo. E como é gostoso, irmãos, a gente ouviu o testemunho dele, feliz porque ele obedeceu ao Senhor. Havia um monte de tudo aqui, a vida que ele estava levando, os investimentos que ele fazia como dentista, ele tinha boca, ele era, a esposa também, os dois trabalhando, ganhando dinheiro. Havia um monte de tudo. Foi obedecer ao Senhor. Como é bom, a obediência a essa ordem de Jesus depende da disposição de cada um de nós de obedecer. Ele não está mandando todos nós irmos para a África, para a Europa, para a Ásia, não. Deus quer que você obedeça onde Ele o colocar. É lá na empresa, é lá no condomínio, é aqui na rua, né? Eu agora fazia vídeo Uber, aí comecei a falar de Jesus, né? Aí, eu falando, tá, a certa altura, a palavra falou assim: eu sou crente também. Que igreja? Batista, qual igreja? Da Bíblia. Eu também sou muito lá da Bíblia, mas sou pastor aqui do Alves, né? E já convidei para vir aqui nos visitar também. Então a gente não pode perder a oportunidade. É o nosso papel obedecer a Jesus, fazendo discípulos em todos os lugares, por onde nós passarmos, ganhar pessoas para Jesus, para que eles também sejam discípulos de Jesus. Mas, meus irmãos, nós vamos obedecer até que Ele venha. Mas, além disso, essa tarefa ela precisa ser concluída. E o verso 20 vai completar para nós ali, dizendo o seguinte: olha, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que vai acontecer na consumação dos séculos é o quê? A volta de Jesus. Ele vai voltar até que Ele venha. Então, meus irmãos, a missão precisa ser concluída até que Ele venha. Nós temos que cumprir, nós temos que obedecer, cumprir a missão. Nós não podemos ficar adiando, não. Os que missão mundiais é importante para nós. A Sandra leu que ainda tem 544 línguas que não tem a Bíblia. E a Bíblia precisa alcançar. Eu preenchi a minha fichinha e mando Bíblias para a Coreia. Eu tenho várias opções de missões mundiais, missões nacionais e missões estaduais também. Porque todo mês, contribuindo todo mês. Então, missões é mensal, é todo mês, não é só uma vez por ano, não. A gente faz missões todo dia. E a gente contribui todo dia também. Então, eu adotei a Coreia do Norte. Eu vou trazer um dia aqui para mostrar para os irmãos como é que a Bíblia chega lá, na Coreia do Norte. Porque se pegar uma pessoa lá com a Bíblia, você vai preso. É perigoso ele ser morto, porque tem uma Bíblia em casa. Irmãos, imagina? E nós aqui temos tantas Bíblias e às vezes não damos valor. Nós não lemos a Bíblia todos os dias. A gente falha, a gente erra, não valoriza, né? Mas nós temos, então, meus irmãos, Jesus nos deu um exemplo. Enquanto Ele desenvolveu o seu ministério, Ele ia fazendo discípulos por onde Ele passava.
não é? Toda a nossa ação missionária deve ter como objetivo fazer discípulos para Cristo. Não é? Nós enviamos missionários com as mais variadas especializações. Nós temos médicos, nós temos dentistas, nós temos psicólogos, nós temos jogadores de futebol, nós temos treinadores de futebol, nós temos educadores, vários professores, todos no campo missionário. Estão lá, não é? Para fazer discípulos. Fazer discípulos jogando bola. Fazer discípulos dando aulas. Fazer discípulos cuidando das crianças do pé. Fazer discípulos, não é? De todas as formas, de todas as maneiras, fazendo discípulos. Então, meus irmãos, nós fazemos de tudo para levar as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Isso envolve estratégia de aproveitar todos os meios, todas as oportunidades. Né? Jesus define o id e fazer discípulos, né? Mas ele define o que é um discípulo. Vamos ver na Bíblia, né? Ele vai falar sobre isso lá em Lucas 14, ali, Jesus vai esclarecer. Ali ele vai mostrar, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Eles, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim, mas ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a própria vida, mais do que a mim, esse não pode ser meu discípulo. Então, ser discípulo de Jesus é o quê? Aquele que coloca Jesus como prioridade. O meu amor maior do que da minha esposa, do que dos meus filhos, é por Jesus. Mais do que tudo, mais do que a mim mesmo. Se não for assim, não serve. Jesus não aceita. É colocar Jesus acima de tudo, acima de todos. É ter Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso ídolo. Não podemos ter nenhum outro ídolo, só Jesus. Ele é o digno da nossa adoração. Tem muita gente adorando muitas coisas por aí. Eu estava ouvindo que o Lollapalooza, tem gente vindo do exterior, ficar encostado ali naquela cerquinha ali o dia inteiro, no sol quente, para aguardar a vinda do seu ator principal, para estar ali cantando. Sacrifício, porque eles idolatram essas pessoas. Mas Jesus é o nosso ídolo, é o nosso Senhor. E nós obedecemos a Ele, fazendo discípulos. E Ele confirma novamente esse ide, quando João, capítulo 20, para registrar ali, nós vamos ler todos, vamos lá, vamos ler juntos, vamos? Novamente, seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus confirmando o envio. Ele está nos enviando para fazer o quê? Discípulos para Jesus, seguidores para Jesus, pessoas comprometidas com Jesus. Quando Cristo vier, Ele arrebatará a sua igreja. Ela subirá para estar com o Senhor para sempre. Isso implica numa definição de tempo. Indica o quê? Urgência. Jesus voltará e nós precisamos cumprir essa ordem, essa missão, até que Ele venha. Então nós não podemos ficar deixando para depois. O próprio Jesus, Ele diz o seguinte: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ou seja, é urgente. Nós não podemos acomodar, meus irmãos. Não, as pessoas estão morrendo. E cada uma pessoa que morre sem Jesus vai para onde? O inferno. A palavra pesada, mas é a realidade. Nós temos que estar atentos para isso. Por isso que Ele definiu. Nós temos que fazer isso até a consumação dos séculos, ou seja, até a volta dele. Nós não podemos perder tempo, nós temos que cumprir nossa tarefa até que Ele venha. Mas enquanto Ele não vem, pode soltar lá a Rebeca, o que nós vamos fazer até que Ele venha? Obedecer. E também concluir a tarefa, que a tarefa é o quê? É fazer discípulos. Então, Ele mandou ide fazer discípulos de todas as nações. É isso que nos cabe. A minha pergunta é a seguinte: quantos nesta manhã estão dispostos a reassumir? Eu sei que você já assumiu, mas hoje quer renovar o seu compromisso de obedecer a Jesus,
de cumprir esta missão, de concluir esta obra, de fazer a sua parte, até que Ele venha. Você está disposto? Fica no seu lugar, que eu vou orar com você. Tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra clara, objetiva que o Senhor nos dá. O Senhor nos desafiou a fazer discípulos. E nós queremos, Pai, ser fiéis, obedecendo ao Senhor, fazendo a tua vontade, fazendo discípulos para o Senhor. Nós sabemos, Pai, que essa obra é urgente, nós não podemos esperar, porque cada pessoa que parte deste mundo sem Jesus, uma vida perdida, não tem mais esperança. Então, enquanto nós podemos, enquanto temos tempo, vamos aproveitar a oportunidade. Ajuda-nos, ó Deus, a ter visão, a ter poder, a ter ousadia, a ter coragem, Pai. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, e nos abençoe, para que nós possamos obedecer e ganhar vidas para Jesus. Ministra, Pai, a vida de cada um aqui nesta manhã. Confirma, Pai, a tua bênção na vida de cada um, trazendo poder, unção, ousadia, Pai. Que ninguém sai daqui com vergonha, com medo de falar de Jesus. Nós possamos ter aqui com ousadia, porque o Senhor não nos deu espírito de temor, mas de poder e de ousadia, e possamos realmente cumprir, Pai, para a nossa parte. Ministra na nossa vida e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.